presidente, né, vice dessa comissão parlamentar de inquérito, Randolfo Rodrigues. Cumprimento o senhor e o relator, senador Renan Calheiros, e também o depoente na sessão de hoje, o general Eduardo Pazuello. Bom, depois de escutar as perguntas dos meus colegas e essa última agora do presidente Omar Aziz, general, assim, o senhor é das Forças Armadas, o senhor é das Forças Militares e eu sou do esporte. Nós temos muitas coisas em comum. A questão do respeito às regras, o valor da hierarquia, a disciplina. E eu sou de uma modalidade, fui de uma modalidade, eu sempre falo para as pessoas que eu saí do esporte, mas ele não sai de mim, da minha essência. E eu aprendi com a minha modalidade, o voleibol, que eu não sou nada sem a força do grupo, do conjunto. E um general, ele não é nada também sem seu exército. Ele não toma nenhuma atitude, ele sempre vai priorizar o seu exército, a integridade dele e o objetivo, o foco, que é a luta, a guerra que porventura ele for liderar e comandar o seu exército. E a constatação que eu tenho, senhor relator, depois de 3 ministros aqui, ex-ministros da Saúde, um secretário da Comunicação, um representante da Pfizer, é que o governo faltou realmente o general, o comando. O que eu vi aqui, 3 ministros falando que não conversou com o ministro da Economia, falou menos do que queria. O que o senhor falou, não, o senhor falou com o presidente, o senhor falava com o presidente, não, eu falei menos que eu queria. Então, assim, está muito claro para mim, que pouco estou na política, mas muito aprendo diariamente aqui, e estive também no Executivo como secretário e entendo um pouco de administração e de comando, e também pela minha experiência como atleta, que tudo na vida é comando e liderança. E se hoje nós estamos vivendo um cenário desse, eu tenho certeza que teremos vários culpados, mas faltou claramente para mim, senhor general, uma liderança. E esse é o preço que nós estamos pagando hoje, vendo o senhor aqui, nesse momento, praticamente abrindo o peito e falando a culpa é minha. Eu tenho certeza que o senhor não é unicamente o culpado disso tudo. E essa CPI, ela está aqui justamente para isso. Para, nos encaminhamentos, seguindo o cronograma, essa nuvem se dissipe, seja dissipada, e a gente consiga, de fato, entregar aos brasileiros e às famílias desses mais de 441 mil mortos a verdade sobre o que aconteceu no país nesse último ano, principalmente. General Pazuello, o senhor ficou 10 meses no cargo de ministro da Saúde. Quando o senhor assumiu interinamente, no dia 16 de maio de 2020, o país tinha um pouquinho mais de 233 mil casos, um pouquinho mais de 15 mil mortes em decorrência da Covid-19. Depois de 303 dias, deixou o posto na fase mais crítica da pandemia, com quase 300 mil óbitos, 11 milhões e meio de infectados e menos de 5% da população imunizada. E ontem o senhor afirmou que saiu do Ministério pela missão cumprida. E aí eu indago o senhor em relação a alguns pontos dessa missão. E eu gostaria que o senhor fosse, assim, pragmático nas respostas, mais objetivo, O apoio enérgico e sistemático de medidas de distanciamento social e do uso de máscaras por parte do governo federal e especialmente do Ministério da Saúde, do ministro da Saúde, não poderiam minimizar esses números devastadores da contaminação e óbitos? Sim ou não? Senadora, muito boa lhe ver novamente e não preciso lhe dizer quanto eu tenho apreço pela senhora e pela sua história, e é sempre uma satisfação poder conversar com a senhora. Todas as campanhas de divulgação do Ministério, e eu trouxe aqui, eu tenho aqui, eu posso lhe mostrar, nós estamos falando de centenas de milhares de ações, centenas de milhares. Estamos falando de 11 campanhas sobre prevenção, uso de máscaras, tudo como manda o figurino. Foi feito isso. Então, sim ou não, general?
Se foi feito ou não, sim, foi feito. Ok. A contratação de vacinas da Pfizer desde agosto de 2020 não teria antecipado a vacinação no país e evitado mortes, sim ou não? Deixa eu pedir para a senhora. Há necessidade, nós estamos falando de 441 pessoas, 1.000 pessoas mortas. Mas ainda temos mais ainda que estão contaminadas. Isso que eu vou dizer para a senhora. Que poderiam estar imunizadas. Eu gostaria de dizer para a senhora que eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco as coisas e não ser tão simplistas, porque senão eu não consigo colocar as ideias para a senhora. Ok. Eu peço que a senhora tenha um pouco de paciência. Pois não. Não serei prolixo. É por causa do tempo, desculpa. Mas não serei prolixo. Desculpe, agora eu voei. Vou perguntar novamente. Por favor. A contratação de vacinas da Pfizer desde agosto de 2020 não teria antecipado a vacinação no país e evitado mortes? Tentei isso o tempo todo. Okay. A pronta e eficaz atuação do Ministério da Saúde e do Governo Federal em relação ao fornecimento de oxigênio, de kits de intubação e demais insumos não teria evitado mortes em Manaus e no resto do país, sim ou não? O fornecimento de oxigênio, ele já foi debatido aqui bastante, muito. Ele é de responsabilidade exclusiva de Estado e da operadora contratada. No momento que eu cheguei em Manaus e tomei conhecimento da gravidade do problema, em loco, no domingo, dia 10, nós passamos a auxiliar e apoiar naquilo dali, naquele apoio de oxigênio, na logística. No dia seguinte, 12, já viu aeronaves Hercules transportando oxigênio líquido. Foi quando nós soubemos e foi quando nós agimos. Então, existem níveis de execução e de responsabilidade. É óbvio, se eu tivesse sido acionado antes, eu teria agido antes. Isso eu concordo plenamente com a senhora. Mas eu só poderia agir no momento que eu fui acionado. Não havia essa possibilidade antes. Então, considerando as suas explicações, eu questiono, o senhor realmente assume que é o único ou o principal culpado desse desastre sanitário que enfrentamos hoje? É claro que não. Eu não estou dizendo que eu sou o único responsável por... Quem mais o senhor considera responsável? Todos os gestores, em todos os níveis, são responsáveis, cada um no seu nível de responsabilidade. Perfeito. É a senhora perguntar, há responsabilidade em todos os níveis? Claro que há, cada um no seu nível. Perfeito. O senhor esteve como ministro da Saúde em 2 ocasiões, participando de sessões temáticas aqui no Senado Federal para tratar da pandemia e das vacinas. Eu presidi, inclusive, a primeira delas, que foi no dia 17, que o requerente foi até o senador Esperidião Amin, do ano passado. A segunda aconteceu... 17 de dezembro, não foi? 17 de dezembro do ano passado. A segunda aconteceu no dia 11 de fevereiro. Na última oportunidade, depois de ter ouvido todas as suas afirmações, que acabaram não se cumprindo em relação à entrega das vacinas da primeira audiência, e nós até conversamos sobre isso, sim, eu indaguei sobre as expectativas em relação às vacinas e fui categórica ao questioná-lo sobre o porquê deveríamos acreditar nas suas projeções de entrega, sendo que as informações anteriores não tinham se confirmado. Pois eis que, novamente, suas afirmações sobre doses e entregas, elas foram frustradas, ou seja, nas 2 vezes em que esteve no Senado tratando do cronograma do Plano Nacional de Vacinação, Vossa Excelência forneceu dados que acabaram não se confirmando. Diante desse fato, eu indago. Afinal, o que houve? Houve otimismo exagerado, incapacidade de planejamento ou simplesmente o descompromisso com a realidade por parte do Ministério da Saúde? Senadora, a senhora deve lembrar que, como a gente era tão cobrado com relação a cronogramas de vacina, e havia até um meme que eu dizia, quando é que você vai entregar? No dia D, na hora H? Ou seja, isso. É muito difícil você marcar uma data, marcar um cronograma com fatores que você não domina. Então, o que a gente domina? Dominamos o contrato, dominamos os cronogramas apresentados, dominamos os valores envolvidos. Então, fatores que nós dominamos. Aí você faz um contrato. E esse contrato, é claro que tem um grau de confiabilidade que será cumprido. Agora, sai da sua mão, como contratante, a execução em si da entrega. Ou, por exemplo, da autorização da Anvisa. Aquilo não cabia a nós. Então, nos contratos, eu peço que a senhora me dê um minutinho de paciência nesse. É muito importante isso. Só um minutinho. Você, com a AMP, até a AMP do dia 3 de janeiro,
eu não poderia fazer contrato algum sem a prévia registro na Anvisa. Nenhum contrato. A única coisa que nós fizemos antes disso foi a encomenda tecnológica, que foi pela Fiocruz, que o desenvolvimento estava na encomenda tecnológica e a distribuição após autorização da Anvisa. A partir daí, contratação específica, mesmo a da COVAX Facility, o laboratório que fosse fornecer deveria estar já com a autorização da Anvisa. Então, vamos andando. Quando eu tive essa possibilidade legal de contratar, no dia 3 ou 4 de janeiro, com a publicação da MP. Então, naquele momento, eu pude contratar. Aí eu contratei Butantan, mas Butantan, Bharat Biotech, todas elas foram contratadas nessa sequência, com a cláusula de que só seria executado o recebimento, liquidação e pagamento se a vacina estivesse ou registrada ou com uso emergencial. Então, possibilidade de contratar, mesmo antes de pronto, só no dia 3 de janeiro. E aí é feito o contrato. Quando a empresa não cumpre, aciona-se a empresa. Aí o que a empresa coloca? Os IFAs não foram entregues, a Índia fechou a entrega dela. Nós somos completamente dependentes de IFA exterior, nós não temos a fabricação no Brasil. Então, você faz uma previsão em cima do contrato, não é uma previsão, eu acho que eu vou te entregar. Não, é contrato. Aí o cara vai e simplesmente não embarca aquela mercadoria. E aí, quando você vai tentar descobrir, você simplesmente não consegue nem chegar em quem mandou não embarcar em outros países. Então, essas são realidades que, infelizmente, eu tenho que compartilhar com a senhora. Perfeito. Ontem, o senhor foi indagado se houve pressão do presidente junto ao senhor em relação ao uso de cloroquina e hidroxicloroquina, como, aliás, foi dito pelos 2 ministros da Saúde que o antecederam. O senhor respondeu que não, e disse ainda que, mesmo assim, não achava que a discussão sobre a cloroquina e hidroxicloroquina teria impactado o número de mortes decorrentes da Covid. Até porque vale lembrar que, através de nota técnica do Ministério sobre a sua condição, tratou do assunto, se não recomendando diretamente, reforçando a autonomia do médico em receitar esses medicamentos. Assim, eu indago ao senhor. O senhor realmente acredita que a recomendação frequente e ostensiva do uso do remédio pelo presidente não teve qualquer impacto na elevação do número de contaminados? Sim ou não? O senhor acha que realmente não houve? Desculpa, eu não entendi. Você está perguntando da cloroquina? Sim, da cloroquina. Então, a recomendação sobre a cloroquina. Incessante diária do presidente com relação. Mas eu queria reforçar. Vou responder em 2 partes. Tá. A primeira, eu não acredito, eu não deixei e não acredito que nós devamos deixar nenhum medicamento ser entregue, distribuído, que não haja prescrição do médico. Então, eu acredito que não houve... Não foi essa a minha pergunta. Não, mas eu vou chegar lá. Acha? Eu vou colocar. Eu acredito que não houve pressão para poder fazer cloroquina, porque eu não faria. É isso que eu queria dizer para a senhora. Eu ia chegar lá, por isso que eu pedi desculpa, porque eu tinha que falar aquilo primeiro para a senhora entender o que eu estava falando. Eu nunca fui pressionado, porque eu jamais faria. Mas o que o senhor acha de um presidente o tempo todo estar numa live, insistindo no tratamento precoce, usar um remédio que não tem... Vou dizer para a senhora... Eu vou dizer para a senhora... Isso não impactou a minha posição pessoal, que é, eu não vou prescrever nada disso, eu não vou fazer orientação, não vou fazer protocolo de medicamento algum que não tenha certificação médica, etc., inclusão no SUS. Isso é uma posição particular. Por isso, quando eu ouço isso aqui, eu fico olhando e dizendo, olha, isso não cola em mim, porque eu não aceitaria essa pressão. Então, só mais uma pergunta. O senhor ontem falou que o presidente se preocupava com o psicossocial dos brasileiros em suas falas, eu vou concluir, em suas falas e manifestações. Então, eu lhe pergunto, ao recomendar e dar credibilidade a um medicamento sem qualquer eficácia comprovada, o senhor não acha que essa atitude do presidente atuava na mente dos brasileiros, dando uma sensação de segurança em torno de uma cura inexistente e, assim, tornando-os mais negligentes em relação à importância das medicações de prevenção?
Até porque, se não bastasse anunciar o falso tratamento, bem sucedido, o presidente, como sabemos, ainda combatia abertamente, todos nós sabemos aqui, o isolamento social e o uso da máscara. Então, o que o senhor acha disso? Eu realmente acho que quando você tem o que você vai passar para as pessoas, isso é um prisma de cada um, são vários prismas aí. Se a senhora perguntar, ministro Pazuello, como a senhora quiser me chamar, Eduardo, você foi para fazer isso? Você foi dizer para as pessoas não usarem? Você foi para fazer... Não, eu não fiz isso, eu não acho que deva ser feito isso. A posição do presidente ou dos outros ministros, elas são deles, é o juízo de valor deles. O impacto disso, há impacto, não há impacto, isso é quase incomensurável, incalculável. Porque o que eu quero dizer para a senhora sobre isso também? Se você olhar um prisma, eu acredito que eu vi o presidente falar algumas vezes, não todas. Às vezes eu vejo um vídeo e eu sou surpreendido com um vídeo que eu nunca vi. Eu não acompanhei todos os vídeos do presidente, eu não acompanhei todas as falas do presidente. Eu acompanhei algumas. Algumas eu olho, vejo pela primeira vez. Eu não tinha visto aquilo. Então, eu coloco isso com muita sinceridade. E coloco para a senhora uma outra posição. Às vezes que eu me lembro, o presidente fazia, por exemplo, quando ele falava de vacina, foi apresentado aqui, ele dizia apenas as seguras e eficazes. Somente, a não ser que sejam seguras e eficazes. A Coronavac não é eficaz, né? Porque ele falou que não ia tomar, que não ia comprar, então ela não é eficaz. Isso é um julgamento dele, é isso que eu não quero. Então, ok. Então, mas eu queria dizer mais um ponto. A senhora colocou a senhora colocou... mas desde que não sejam seguras e eficazes. Ele continua falando. Então, no uso pelo que eu me lembro, ou a grande maioria, ou na totalidade das vezes que eu ouvi falar, ele coloca sempre com a prescrição do médico. Com a prescrição do médico, com a prescrição do médico. Então, tem um grau aí de prisma na coisa. Da minha visão, as ações dele não mudaram a minha posição. Eu não fiz e não faria. Se eu estivesse em qualquer ação, voltasse, eu estivesse, não no Ministério, em qualquer ação, eu não fiz e não faria e não deixei fazer. Se aconteceu dentro de um outro nível do Ministério, que não estava sob a minha mão naquele momento, isso daí foi sem a minha autorização. Agora, eu não concordo com isso. Eu não concordo eu não comprei nenhuma grama... eu gostaria de ouvir do senhor. Eu não comprei nenhuma grama de hidroxicloroquina. Eu não fomentei o uso da hidroxicloroquina. Eu mandei distribuir tudo que me foi pedido. Se o Estado pedir e eu tenho, eu entrego. Tenho um estoque, o Estado está pedindo, eu não estou questionando. Não questionei. Volto a dizer, para mim, isso é uma grande discussão médica. Ok. Só a última pergunta. No início de junho do ano passado, o Ministério da Saúde, isso virou para mim um mistério, que eu gostaria de saber do senhor. No início de junho do ano passado, o Ministério da Saúde parou de divulgar os dados sobre a pandemia no país, sem informar previamente a mudança no formato. A pasta retirou o painel que registrava oficialmente o número de casos e de mortes por Covid-19 segregados por estados. Desde então, um consórcio de veículos passou a fazer diariamente o levantamento dos dados junto às secretarias estaduais e de saúde, né? Eu indago, por que foi tomada essa decisão, ministro? E baseada em que fatos e motivos? E se o senhor foi aconselhado por alguém para não mais apresentar esses dados? Porque isso é muito preocupante. A partir do momento que o Ministério da Saúde, que é o órgão que cuida da saúde no nosso país e que tem a obrigação de dar transparência, né, a todo o processo, ele para de passar esses dados para a população, ficou uma dificuldade muito grande. Eu acho que isso criou também, né, até por um lado, digamos, um percentual da população que também tem
algumas restrições com relação aos órgãos de comunicação, né? Ficou muitas notícias paralelas, muita desinformação que abriu, vou dizer, confundiu muito a cabeça dos brasileiros, e eu acho que faltou esse compromisso do Ministério na divulgação desses números. Eu pergunto por que o Ministério parou de divulgar esses números e quais foram os motivos. Senadora, essa é uma pergunta antiga, né, e me faz voltar àquele momento lá de junho, que a gente respondeu tantas vezes isso daí. E hoje fica tão simples da gente pegar, por exemplo, o nosso BI Localiza SUS e comparar com o que a gente tinha no início de junho. E eu vou explicar muito claro para a senhora entender. Se a senhora observar hoje a quantidade de dados e a transparência, o nível de dados que a gente disponibiliza online, ele é infinitamente maior do que nós tínhamos ao início de junho. Aquilo me incomodava particularmente, porque, para explicar para a senhora, os sistemas eles são alimentados pelos estados e municípios, sistemas de números, de dados, etc. E, digamos, o sistema é muito bom, mas ele demora para ser alimentado. A gente só tem dados, digamos, o dado ouro, com 14, 15 dias. Era de quase 60 dias anteriormente. Eu precisava de 60 dias para chegar num dado ouro. Isso era junho. Então, começou-se a buscar por telefone, ou, acredite, por telefone, números para saciar a informação do dia. Essas informações chegavam truncadas, faltando estados. Então, tinha dia que subia ou descia. Mas como é que o consórcio de comunicação funcionou? Estou contando como era antes, para a senhora entender. Tá. Esses foram Mas não poderia o próprio Ministério ter aprimorado isso no decorrer? Foi isso que eu estou querendo dizer para a senhora. Aquilo foi causando um incômodo, porque a gente não conseguia fechar aquilo 17, 18, 19, 20. Havia todo dia uma mudança no horário. E as pessoas cobrando. E 2, mas você mudou não sei quantos por cento de ontem para hoje. Aí tu vai descobrir, faltou 2, o São Paulo não entregou, São Paulo não apresentou a data, lascou-se. Muda completamente a cara do dado. Ou um estado menor ou outro. E isso daí precisava ser mudado. Isso aí precisava ser mudado. Chamei a minha equipe de inteligência de informações e mandei propor uma solução. Mas a pressão de que o horário estava errado, o horário estava certo, eu falei, meu irmão, para e apresenta um completo. Foram exatamente 3 dias, de quinta até sábado. Quinta, sexta e sábado. No domingo, nós já colocamos o BI funcionando. Então, o objetivo final daquilo é muito nobre, é chegar onde nós chegamos hoje. Era sair de um modelo e ir para outro modelo. Mas a cobrança da informação, ela não parava. E ela estava sempre com atraso de número de dados, número de estados ou incorreção de informações. E a gente não podia continuar fazendo daquela forma. E isso foi o resto, aí já começa a história. Que é o presidente que disse que não ia entregar, que o outro falou. A verdade é que a gente não conseguia fechar os dados sobre a pandemia de uma forma efetiva antes de um sistema. E o sistema, eu já vinha tocando para ele acontecer desde final de junho, desde final de maio, para montar o sistema. Aí vai fazer, irmão, para e entra o sistema. Foi assim que foi a decisão. Foram 3 dias. Isso foi apresentado ao STF e a todos os órgãos de controle, todas as decisões, o que mudou e a transparência. Só uma última informação que eu recebi aqui sobre o Hospital de Campanha de Águas Lindas, que o senhor falou. Na verdade, foi uma decisão do próprio Ministério. Ele foi inaugurado dia 5/6, desativado dia 22/10. Inclusive, matéria publicada pela Folha de São Paulo em setembro de 2020 mostra que o governo do Estado pediu por 2 vezes para o Hospital de Campanha, que foi construído em Águas Lindas, que ele fosse mantido até o final do ano. Fizeram 2 requerimentos para que fosse mantido ao Ministério e o Ministério negou. É só essa informação. Obrigado, senadora Leila. Obrigada. Próximo inscrito.